Boa tarde, boa noite, bom dia, queridos amigos do nosso Sopro de Luz Inspirando Almas. Hoje estamos aqui mais uma vez para fazermos um podcast, um programa e e queremos que todos sejam muito, mas muito bem-vindos, queridas almas que nos ouvem, que nos assistem. Então, neste espaço de encontro e espiritualidade, que é o Sopro de Luz Inspirando Almas, nós vamos conversar, como sempre, à luz da doutrina espírita e os caminhos os caminhos da consciência. Vamos conversar mais uma vez com vocês sobre um tema maravilhoso. E o tema de hoje, gente, é um tema que interessa a todo mundo. Quando o corpo dorme, o espírito desperta. Significa o quê? Sono, sonhos, segundo o espiritismo. O que é isso? E para falar com a gente sobre esse tema tão brisante, tão maravilhoso, nós temos hoje uma convidada especialíssima vindo lá do Mato Grosso do Sul, que é a nossa querida Regina Célia Cabral, uma mulher incrível. Olha, ela é psicóloga, ela é dentista, ela é espírita, ela cuidava de juventude, ela faz parte do Recanto da Prece, quer dizer, experiência e cabedal ela tem bastante. E hoje ela vai trazer isso para a gente e vai estar aqui conosco. Gratidão, Regina querida, seja muito bem-vinda ao Sopro de Luz Inspirando Almas. Muito obrigada, Sheila. É uma honra estar aqui. A honra é nossa, ter você aqui com a gente. Eu sei o quanto você é ocupado e você tirar do seu tempo para estar aqui com a gente. Isso para nós, assim, é só gratidão, porque é um prazer tão grande ouvir vocês que meu coração chega já palpita de alegria para poder te ouvir. Bom, mas antes de começar, como todas as vezes, nós gostamos de fazer uma pequena prece inicial. Eu sei que Regina vai falar muito hoje, mas Regina, você não quer fazer para a gente essa prece de abertura, por favor? Sim. Nós pedimos licença a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para dar início a mais esse estudo de sonhos à luz da doutrina espírita. Pedimos as bênçãos dos amigos espirituais para que façamos jus à confiança que nos é depositada. Abra nossas mentes e corações para que possamos entender a mensagem de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre sonhos, sobre sono. O que é que o nosso espírito faz quando ele sai do nosso corpo, né? E esse tema é um tema que ele atravessa séculos, ele traz muita história, muitos mistérios, muitos fascínios. E todos nós sonhamos, né? Uns mais, outros menos. Como é que isso acontece? Não é? O que será que acontece comigo na hora que a gente fecha o olho, que a gente desliga, que a gente já não percebe mais nada do nosso mundo físico? E aí? A nossa alma voa, a nossa alma fica, ela vai para outras esferas. O que acontece? Então, vamos mergulhar conosco neste tema profundo, com muita reflexão, hoje no nosso programa. E aí, respire fundo, porque com certeza você vai sair daqui hoje impactado com tudo que você vai escutar, vai ouvir e vai ver. Und eine kleine Sache. Unser Programm heute oder Podcast, es wird heute eine Aufnahme gemacht. Dann deswegen, wir werden keine Übersetzung auf Deutsch machen können. Ne? Aber das nächste Mal, wenn live ist, wir werden für euch wieder übersetzen. Dankeschön, dass ihr trotzdem bei uns seid. Bem, e
Respire fundo, porque a gente vai começar agora. Eu passo para a Regina. Não, antes de passar, a gente tem mais uma coisa. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com quem você também está buscando, está procurando compreender os caminhos do Espírito, para que aqui você sempre vai ter respostas bem interessantes. Bom, querida Regina, o palco lhe pertence. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momentos vocês assistirão, mas fica o nosso cumprimento. Esse tema sonhos, ele foi trazido por Allan Kardec já no lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. E existem 12 perguntas de Kardec aos espíritos a respeito. Mas, por quê? Porque é um tema que nos traz curiosidade. O que acontece quando dormimos? O que é o sonho? O que significa? Algumas pessoas dizem assim, se você sonhar com uma cobra, pode ter um significado. E isso estimula muito a nossa imaginação. Qual o significado do sonho que eu tenho, que eu tive? Alguém pode dizer, é um pressentimento? E com essa curiosidade toda, a época de Kardec, em que os pensadores, os filósofos se debatiam e estudavam, 13 anos depois, Freud lança um dos livros que até hoje é considerado um dos mais famosos, que se chama O Livro dos Sonhos. Pela curiosidade mesmo que o tema desperta. Mas como somos espíritas, vamos iniciar pelo espiritismo, pelas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e que estão no Livro dos Espíritos com as respostas. Nós não vamos trazer as 12 questões, porque são muitas, mas vamos ler, vou pedir para a Sheila ler a primeira e aos poucos nós conversamos sobre o assunto. Pode ler para nós, Sheila, 400? Claro, com todo prazer. Pergunta 400 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Resposta dos espíritos: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, a própria ciência já explica que a falta de sono por mais de 3, 4 dias pode desencadear transtorno mental. E olha o que essa pergunta e essa resposta nos trazem. É como se ocorresse uma aspiração de nossa alma para sair desse envoltório, dessa matéria. Nas 24 horas do dia, nós precisamos de um tempo para voltar para onde? A um espaço-tempo que seja diferente, numa frequência mais suave, quem sabe, diferente da matéria. E é fisiológico. Todos nós dormimos, todos nós precisamos do sono. Ok, vamos para outra pergunta. Sheila, pode ler por gentileza? Sim, claro. Pergunta 401. Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta dos espíritos: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito.
Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Sheila, pode deixar a questão no ar? Só um pouquinho, por favor. Então, quando nós dormimos, descansa o corpo, sabemos disso. Nós, numa maneira geral, acordamos mais descansados fisicamente, isso é natural. Mas e o espírito, essa alma, ela também descansa? Olha a resposta dos espíritos: não. O espírito nunca fica inativo, paradinho, sem fazer nada. Durante esse sono, nós temos liames, quer dizer, temos laços que unem o corpo e a alma, né? E esses laços, eles se afrouxam, como se fosse um balão que se solta, porque o espírito não precisa do corpo, ele se solta, ok? E aí ele vai para onde? Aonde tem interesse. Ele pode percorrer o espaço, entra em relação mais direta com outros espíritos. Detalhe: espíritos encarnados e desencarnados. Não significa que porque dormimos, nós vamos encontrar apenas espíritos desencarnados. Não. Por quê? Pode tirar, Sheila, por favor. Porque o nosso pensamento, ele vai aonde existe vontade e interesse. Se nós estamos o dia todo preocupado com determinada pessoa, pensando em determinada pessoa, vamos falar dos apaixonados. Para onde vai esse espírito quando dorme? É muito provável que vá buscar a sua fonte de interesse, aquele em quem ele pensou o tempo inteiro. Porque na questão 89A de O Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que significa mais ou menos isso: aonde está a nossa alma? Aonde que ela se encontra? Aonde encontra agora, onde se encontra a minha alma e a sua alma que me assiste? Nós podemos dizer assim: ela está aqui do meu lado, está aqui dentro, não sei o quê. A resposta dos espíritos é: aonde está o pensamento, está a nossa alma. Então, mesmo sem dormir, o nosso espírito está em contato com um outro espírito encarnado do nosso interesse, ou em algum local do nosso interesse. Quando dormimos, em que esse deslocamento da alma é facilitado, o que vocês imaginam que seja natural? Que nós imediatamente ficamos mais soltos e livres do lado daqueles de quem gostamos. E isso acontece daqui para lá, de mim para os outros, mas pode acontecer dos outros para a minha pessoa também. Porque aqueles que têm interesse em nós podem nos aguardar, seja com bons motivos ou não, para que se encontrem de uma forma mais liberta. Isso é sono, e aí acontecem os sonhos. Vamos continuar. Pode colocar, por gentileza, a próxima, Sheila? Pergunta 402. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? A resposta dos espíritos é bem longa, então eu só coloquei aqui um parágrafo de toda a resposta.
O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Muito obrigada, Sheila. Pode deixar no slide, o slide no ar. Então, aqui tem várias informações trazidas pelos espíritos. Primeira, a alma, ela se liberta parcialmente, não totalmente, porque segundo estudamos, nós temos o cordão fluídico, em que os orientais chamam de cordão de prata, que liga o nosso perispírito e o espírito ao corpo. Ok? Então, o sono vai libertar parcialmente, não totalmente. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra num estado que ficará com a morte, porque vai ficar liberto. Aí a morte traz a libertação total. É rompido o cordão fluídico. Os espíritos que logo se desprendem da matéria quando morrem tiveram sonhos inteligentes. Sonhos inteligentes significa o quê? Aproveitar o período em que estamos em sono para atividades úteis. Porque nós podemos simplesmente, ao dormir, ficar do lado do corpo, sem fazer nada. Uhum. Pode acontecer isso. Ficamos cuidando da casa, ou sentamos aqui numa cadeira da casa e não queremos fazer nada. Ou podemos pedir e aspirar e ter a intenção, mais uma vez, a vontade de que esse perispírito com o nosso espírito possam ir a locais de aprendizado. Nós vemos nas obras de André Luiz que chegam espíritos com aquele cordão enorme. E André Luiz fala, mas o que é isso? Esse espírito com essa corda assim comprida. Somos os encarnados que fomos assistir uma palestra no plano espiritual. Não é, Sheila? Sheila tá rindo. Quer falar alguma coisa? Não, é porque sempre quando você fala sobre... Não só você, quando a gente fala, quando a gente pensa sobre cordão fluídico, aí vem a ideia, poxa, mas todo mundo está sonhando. 8 bilhões de pessoas. Será que os cordões não se engancham lá no ar? É uma pergunta que a gente faz que aparentemente é tola, mas eles não se engancham, não. Como a Regina bem falou, é um cordão fluídico, são fluidos, eles são tão etéreos que eles não vão se enganchar, eles não vão nem se tocar no ar, mas ele é necessário para a gente poder voltar ao corpo. Quer dizer, tem gente que até às vezes a gente sabe, a hora que a gente volta, que é aquela hora assim que a gente tem a sensação que está caindo e acorda. É a volta brusca, por algum motivo que chamou a nossa atenção do nosso corpo, que a gente volta rapidamente. Mas se não, tudo acontece de forma suave, né? Obrigada, Sheila. Pode colocar de novo o slide? É muita coisa para aprender a respeito, né? Vocês veem a informação que a Sheila traz. É muita informação. Então, esses espíritos que morrem de maneira fácil, né? Que imediatamente já tem para onde ir, quando eles dormem, eles procuram a sociedade dos que lhes são superiores.
viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras em que encontram concluídas ao morrer. Olha que interessante, gente. Nós podemos fazer uma obra para quando chegarmos lá no plano espiritual, ela esteja pronta para nós. Nós podemos estudar, mas para o plano espiritual só pode ser para outra encarnação. Às vezes, na terceira idade, já idosos, em que o corpo não consegue fazer muito mais, às vezes não consegue uma leitura maior, nós podemos fazer isso no plano espiritual. É isso que nós entendemos aqui. Destes fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias. Então, o nosso sono é uma morte diária. Vamos passar para a próxima? Sheila, por favor. 404. Você pode ler para nós? Momento, voltou o microfone. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Muito obrigada, Sheila. Pode tirar esse slide, por favor. É muita informação e é a informação que mais preocupa as pessoas. O sonho tem significado? Ele significa que vai acontecer alguma coisa? Por que eu sonho isto? Pode ser um pressentimento? Os espíritos falam que nem sempre. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos na terceira dimensão, num corpo grosseiro. Então, nós temos altura, largura e profundidade. Quando o espírito sai do corpo, ele tem uma outra dimensão, mais etérea. E aí, o que se faz? O que faz um espírito num plano de quarta dimensão? Num plano em que pode se comunicar com outros espíritos ou pode perceber algumas das suas próprias aquisições. Muita coisa. Muita coisa. Mas nós podemos tentar compreender que a frequência vibratória de um espírito desligado é maior, mais rápida do que a frequência vibratória de um espírito preso a um corpo físico.
Porque, dependendo de cada planeta, nós aprendemos isso nas obras de Kardec, o nosso perispírito, que é a nossa roupagem para encarnar, ele adquire características do planeta, como se fosse uma roupa de mergulho, em que nós, libertos do corpo, nós temos relatos em de que se consegue enxergar de todas as formas, na frente, atrás, do lado, escutar pensamentos, às vezes simultâneos, daqui, dali, porque é o perispírito que percebe, que é um corpo muito mais sutil. No corpo físico, normalmente, na grande maioria dos encarnados, você só enxerga através da roupagem, que é o nosso escafandro, né, a nossa roupa de mergulho, através dos olhos. Você ouve somente através dos ouvidos. Se estiver distante, não se ouve. O que é diferente de quando se está liberto do corpo físico. E toda essa movimentação está acoplada ao nosso sistema nervoso central, ao nosso cérebro, que decodifica cada sensação. Então, a sensação do ouvido, do olfato, do tato, e transforma em percepção em cada região do cérebro. Aí nós saímos do corpo. Quando voltamos para o corpo, por que nós não lembramos tudo, ou nitidamente tudo o que aconteceu? Primeiro, a frequência vibratória era muito mais alta. Então, nós trazemos fragmentos do que conseguimos aprender, do que o nosso cérebro vai comportar. Agora, existem pessoas com faculdade anímica, quer dizer, da própria alma, e faculdade mediúnica, que consegue se comunicar com muita facilidade com os espíritos, que trazem informações bastante precisas. E essas pessoas, quando acordam, trazem informações, e é isso que fica. Mas como que ela sabia disso? Aconteceu o que ela falou. O tempo, nós já sabemos hoje, por teorias científicas, que ele não é linear. Ok? Mas para tornar mais didática a nossa fala e o nosso entendimento, vamos fazer de conta que existe uma régua do tempo. Então, aqui está o presente, aqui está o passado e aqui está o futuro. Quando desprendemos do corpo físico, nós podemos ter a capacidade, alguns, de andar nessa régua do tempo, no passado ou no futuro. Por isso que algumas pessoas trazem informações do futuro, um pressentimento, que podemos falar assim. É para todo mundo? Não, para algumas pessoas. Não é, Sheila? Sim. Já viu isso, Sheila? Já aconteceu com você? Conheceu alguém assim? Quer falar um caso? Olha, eu tenho um caso que é um pouquinho trágico, mas foi um caso que sempre me impressionou muito. Minha própria mãe, ela, numa sexta-feira, ela sonhou que meu irmão ia desencarnar no dia seguinte. E foi para ela um sonho muito real. No dia seguinte, ela
se despediu em vida dele. Ela fez café da manhã, o que ele mais gostava, o almoço predileto dele, e o tempo todo abraçada com ele, chorando. E ele dizia, ele chamava ela de minha velha, ele dizia, mas minha velha, eu estou saudável. Ela dizia, ô meu filho, hoje à noite eu estarei com seu corpo dentro de um caixão. Eu tenho certeza disso, eu vi em sonho, eu não lhe salvei no sonho. Então, eu não acredito, fique em casa, fique em casa. Quando deu 2h30 da tarde, o telefone tocou, que era na casa da vizinha, e chamando, dizendo que era a chefa dele, ele precisava ir no trabalho fazer alguma coisa. Regina, eu nunca vou esquecer, ela chorava, ela esperneou, ela pediu, ela se abraçou com o pai, com ele, ela abraçava, ela escondeu chave de carro, fez tudo para ele não sair. Mas aí ele foi, né? E eu lembro que ela se despediu na porta de casa, ela disse, então vamos pelo menos entregar a sua alma a Jesus, tal, fez com ele uma oração, um Pai Nosso, ele entrou no carro e meia hora depois chegou o chamado que ele tinha sofrido um acidente com morte instantânea. Então, ela foi no futuro. Se foi o espírito dele que a preparou, porque ele era o primogênito e ele era o filho amado, se foi o mentor dela, a gente não sabe. Mas foi um caso que ainda hoje... Bom, depois desse caso, eu só tenho que dizer que na família, quando mamãe dizia eu sonhei, todo mundo fazia o que ela queria. A gente passou a acreditar 100% quando ela dizia eu sonhei. Mas foi um caso que que eu nunca esqueci. Então, esses acontecimentos nos deixam muito preocupados, né? Então, o que eu sonhei vai acontecer. Os espíritos falam que nem sempre. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque depende da característica de quem sonha. E quem sonha consegue traduzir para si o significado. Sim. No caso da mãe da Sheila, provavelmente, não sei, a gente pode até perguntar para a Sheila aqui no ar, provavelmente nós podemos deduzir 2 acontecimentos. Um, por mérito espiritual, ela teve a oportunidade de saber antes e veio essa informação. O que não elimina a outra. Ela sabia que todas as vezes que ela sonhava com alguma coisa de maneira muito real, porque os espíritos falam isso, que o sonho real, o espiritual, ele é muito claro. Você vê cores, você parece que vive. Mas ela sabia, porque ela se conhecia, que todas as vezes que ela tinha esse tipo de sonho, ele ocorria. Podia ser isso. Era uma mistura de tudo, eu diria. Porque ela sempre dizia que quando o sonho era ela sentia, era verdade. Ela dizia, minha filha, era como se eu estivesse aqui com você. Então, quer dizer, exatamente esse sonho muito real. Quando ela tinha esses sonhos muito reais, então, para ela, isso já era uma certeza. Ela sabia que ele era verdadeiro. Enquanto que os outros sonhos, ela nem falava. Quando era um sonho que ela não via como real, ela dizia, pode ser. Mas quando ela dizia pode ser, a gente se aquietava. Agora, quando ela dizia não saia hoje, não faça, eu sonhei, então a gente já sabia que era esse sonho real que ela tinha. Eu não sei dizer se era mérito ou se ela era uma médium onírica. Eu não sei qual era a situação dela, porque ela não era espírita, ela era católica de carteirinha, de rezar o terço da segunda para as almas, na terça não sei para quem, sabe? Todos os dias ela tinha alguém para rezar aquele terço. Então, eu não posso dizer se ela era médium ou se não era, não. Pelo menos consciente que com a palavra mediunidade ela não tinha. Mas os sonhos dela eram muito reais. E quando ela tinha esses sonhos reais, ela sabia. Inclusive, até em caso de doença. Ela sonhava com os remédios. Então, ela dizia assim, nossa, você está muito doente, mas toma esse remédio aqui que vai dar certo. Eu sonhei com ele.
e você podia tomar que também funcionava. Então, ela tinha esses sonhos bem verdadeiros, a minha mãezinha. Né? Vê que não é inerente ao ser humano, por isso que traz tanta curiosidade. A mãe da Sheila não era espírita, não conhecia o que é faculdade anímica, o que é faculdade mediúnica, mas ela sabia da existência do mundo espiritual. Tanto é que ela sempre estava em oração pelas almas que provavelmente Sim. ela encontrava. Ela tinha esse respeito. Então, ela já mexia com o plano da quarta dimensão, que é o plano espiritual. De uma maneira sem incômodo nenhum, sem precisar saber se é espírito ou não é. Ela sabia que existia e a religião dela dá nome para isso. Porque é uma religião também espiritual, porque acredita em alma, é a Igreja Católica, não é isso, Sheila? Sim. Sim, e ela... Pode falar. A Igreja Católica, ela acredita que quando você morre, você tem uma vida depois da vida, ela só não tem uma imaginação concreta como a gente tem no Espiritismo. No Espiritismo a gente fala de verdade, você vai para uma colônia espiritual, acontece isso, acontece aquilo outro, enquanto que no catolicismo você tem uma vida eterna, o espírito vive, mas não há uma ideia tão concreta e real como do Espiritismo. Né? E para minha mãe, ela orava para todas as almas, ela dizia que as almas existiam, que ela conversava com a mãe dela e ela sabia que ela estava viva, então ela fazia orações para... Ela não precisava conhecer, ela simplesmente chegava para as almas do purgatório, para as almas que estivessem em situação ruim, para a alma de suicida, ela sempre tinha um terço para alguma alma. Então, ela sempre estava rezando o terço dela para alguma alma, para algum espírito, que às vezes ela não sabia nem quem era, mas ela orava com fervor. E na época da quaresma, ela tinha uma oração que foi a que ela fez quando o meu irmão morreu, que se chama Ofício de Nossa Senhora. Você tanto pode ler como você pode cantar. Ela cantou durante 24 horas do enterro, ajoelhada ao lado do caixão do meu irmão. Nunca vou esquecer, né? Agora, lábios meus, vem anunciar. E é uma oração muito longa. E ela sabia de cor e salteado e cantou o tempo inteiro. Quer dizer, era uma forma de... não sei se era se acalmar ou se era falar com espiritualidade. Mas ela conseguia entregar o espírito do meu irmão e das pessoas que desencarnavam nos braços de Jesus e de Nossa Senhora. Era muito lindo como ela fazia, de uma forma até inocente, mas hoje em dia, com todo o conhecimento espírita que eu tenho, eu sei que tudo que ela fazia tinha um motivo, ela só não tinha um nome para aquilo. Muito rico esse aprendizado. Eu vou abrir um parênteses para não falar de sonho e falar de desencarnação, Sheila. Eu vou contar um caso de um rapaz de 24 anos do Rio Grande do Sul que saiu e sofreu um acidente de carro. Ele tocava violino, essa mãe e esse pai só tinham um casal. Ele era o mais velho e ele desencarnou nesse acidente. E a mãe católica. Interessante, nós somos espíritas falando dos católicos hoje, né? E no catolicismo se usa muito a oração do terço, né? Que é o rosário, que são 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, a Salve Rainha. E ela colocou nele e encaminhou, falou assim, meu filho. Ela falou com ele em oração, isso ele no caixão, desencarnado, né? Só o corpo. Ela colocou aquele anelzinho, que parece que se chama rosário, se eu não estou enganada, que é um anelzinho que dá para você fazer as orações do terço. E o tempo se passou
e ela recebeu uma comunicação dele, porque ela procurou muitas pessoas, médiums, se tinha como ter uma comunicação dele. E um tempo depois, ela e o marido receberam essa comunicação, e ele falava assim, que aquele rosário, aquele anel, ajudou com que ele fizesse a passagem de maneira tranquila. Aí nós ficamos assim pensando, que passagem? Porque para passar do plano físico para o plano espiritual, quando desencarnamos, nós precisamos manter uma certa frequência vibratória para ficar em locais de socorro. Porque se ficamos em desespero, em revolta, nós não conseguimos essa frequência para ficar num local que tem maior tranquilidade. E ele, em oração o tempo inteiro, ele conseguiu chegar até o local de socorro, que foi o que nos parece que a mãe da Sheila fez com o filho. No caso do irmão da Sheila, ela usou uma música para que ele memorizasse, mantivesse a frequência vibratória para ser socorrido. Sim. Compreende, Sheila? Sim, compreendo. E agora que você falou, realmente tem todo sentido. Ela fez intuitivamente, né? Ela sabia que ele precisava dessa tranquilidade, dessa serenidade para poder passar. E por isso que ela fez. Tanto é que minha mãe tinha 9 filhos, 5 desencarnaram. Mas eu só presenciei a do meu irmão mais velho. Eu não sei se ela fez com os outros, mas do meu irmão mais velho, ela fez essa passagem. Do meu pai, ela já não teve mais a mesma força. Não sei se pela idade, mas a gente rezava. Né? Ela, no velório dele, ela dizendo, a gente tem que rezar bastante. Bastante. Então, todo mundo reza, ninguém vai falar bobagem, vamos rezar, vamos rezar. Então, ela tinha esse conhecimento intuitivo que a gente necessita dessa oração para serenizar o espírito, para fazer de uma forma tranquila essa passagem. Porque, querendo ou não, é um choque você acordar do lado de lá e, de repente, ninguém mais te vê, você vê as suas pessoas queridas chorando, porque na literatura de André Luiz a gente sabe que muitas pessoas, na hora do desencarne, elas vão até para o próprio enterro, né? Só são retiradas sempre no último minuto, como o livro Voltei, tem um exemplo lindo, né, daquele espírita do desencarne dele. Então, querendo ou não, eu acho que falar de sonho também é falar de desencarne, porque isso é uma preparação para todas as vezes a gente desencarnar. Quando a gente deita, a gente é um pequeno desencarne. A gente não tem consciência de absolutamente nada mais que está acontecendo ao redor de onde está o meu corpo físico. A minha consciência inteira, ela se encontra no plano espiritual. Então, sonhar, dormir, é exatamente isso. E desencarnar é a mesma coisa. Só com a diferença que, quando eu sonho, quando eu durmo, eu volto. Algumas horas depois, eu estou de volta ao meu corpo físico. E o desencarne, eu permaneço efetivamente na pátria espiritual. E é sempre bom, nos primeiros momentos, a gente ter essa tranquilidade, essa oração, pode ser o terço, pode ser o rosário, pode ser qualquer coisa, mas as pessoas que ficam, o ideal é esse, é você ficar em oração, porque é isso que a pessoa precisa para serenizar e ver a espiritualidade que veio recebê-la. Por isso a importância dessas músicas curtinhas que nós trabalhamos na evangelização. Eu conheci uma senhora, quando eu cheguei no nosso centro, em que ela cantava uma música curtinha com as crianças antes de começar a evangelização, antes das crianças se separarem. E esses dias atrás, eu posso até pedir, não sei se o YouTube permite, porque às vezes ele não permite, ele derruba. Eu vi uma
um post do Arthur Valadares, que é um orador espírita, jovem aqui do Brasil, em que ele tem um filho agora, um filho pequeno, que deve ter uns 3 anos, não chega a 4. E ele foi ao interior visitar um centro espírita e soube que lá o Chico Xavier tinha entregado para uma senhora da evangelização das crianças uma pequena oração e que era para ela fazer com as crianças, e musicaram essa oração. E era a mesma oração que eu conheci com a professora Dida, que é Leovegilda, ela chamava Leovegilda Pereira de Mello, aqui de Campo Grande. E eu vou cantar um trechinho. Aí, quando eu fiquei assim a refletir e imaginei assim, essa música que o Chico Xavier ensinou como pequena oração para as crianças, ela também serve para nos ajudar nessa passagem. Entende? Porque é curtinha, você memoriza fácil. E o que eu aprendi é mais ou menos assim, e tem umas alterações do original que eu vi, que o Arthur Valadares postou. Vamos ver se eu consigo cantar, Sheila, agora sou eu, hoje é o dia da música, hein? É assim: amado Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz, querido amigo da perfeição, guarda contigo meu coração. Imaginem, né? Uma criança aprender isso em todas as aulas de evangelização. Que lindo! E lembrar disso quando desencarnar para fazer a passagem. Sim. Entende? Não, e ela com certeza vai lembrar até em momentos de dificuldade. Sim. Vai vir automaticamente a musiquinha na cabeça dela, mesmo que anos ela não tenha contado. Mas vai vir. Porque eu mesma tenho essa experiência. Como eu disse, minha mãe era muito católica, então a gente tinha tudo do catolicismo em casa. E eu fiz tudo que tem direito, né? Batismo, crisma. E a gente tinha aquela musiquinha do Padre Zezinho, que ele dizia, né? Como é que era a musiquinha? Ai, gente, agora que eu quero cantar para vocês. E uma criança me parou. Me parou. Olhou-me nos meus olhos e a sorrir. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. E ao chegar ao fim do dia, claro que eu peguei um monte de estrofe, eu pulei, porque são muitos anos que eu não canto. Eu te ajudo, Sheila, eu conheço. Tu conhece? E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Mais ou menos assim. E isso é muito lindo, porque eu ouvi isso, gente, eu tinha 6 anos de idade. Mas em toda a catequese a gente ouvia, cantava essa musiquinha. E ainda hoje, quando eu estou triste, ela me vem imediatamente na cabeça. Imediatamente. Tuf! Quando eu dou conta, eu estou cantarolando, mesmo quando eu não lembro mais a letra direito, eu fico cantarolando o que eu sei, vai vindo pedacinhos, e isso me sereniza o coração. Então, se essa moça faz isso com essa oração, que é tão linda também, com certeza as pessoas vão lembrar, tanto no desencarne como nos momentos de dor, porque é algo que serenizava, que dava, você tinha um significado muito mais profundo do que quando você faz aleatoriamente qualquer coisa. E isso faz uma grande diferença. Então, parece que saímos do tema. Não saímos porque, como os espíritos falaram, o sonho
é uma preparação para a morte. E aí nós voltamos ao sonho na preparação para o sono. Hoje a ciência já fala. Existe a melatonina. Se você quer dormir melhor, você tem que baixar o nível da luz. Tem que ser, de preferência, uma luz amarela. Não pode ter luz muito forte em casa. Evitar telas até 1h30 antes de dormir ajuda. Mas se nós espíritas, o que nós podemos falar? Nós vamos novamente voltar na nossa frequência de pensamento, a nossa frequência vibratória. Imaginem, assistir a um filme de terror, a um filme de muita violência antes de dormir. Em que frequência nós vamos nos ligar ao sair do corpo? Por que a recomendação de orar antes de dormir? Ler uma pequena página, ter um pensamento mais asserenado, para que nós consigamos uma frequência vibratória para desligar e rumar aos locais que possamos estar em contato com espíritos de uma frequência melhor, para voltarmos refeitos. Conseguem pensar nisso também? O quanto é importante aquilo que pensamos, aquilo que deixamos que envolva o nosso pensamento, que é praticamente a parte principal do nosso espírito? É isso. E não esquecendo, porque o tempo já está pequeno, né, Sheila? O tempo já está acabando. Sim. Mas está tão agradável que eu nem percebi que a gente já falou mais de 50 minutos, não é? Mas a gente ainda tem um tempinho. Pode concluir com tranquilidade, porque se passar alguns minutos não tem nenhum problema, Regina. Pode concluir com toda tranquilidade. Nós não podemos esquecer que Jesus manda mensageiros do conhecimento para nós. Mesmo que eles desviem, como nós lemos em A Caminho da Luz, que Maomé veio para cristianizar os povos do Oriente, porque eles têm uma crença assim, muito mais pulsante. E se os povos do Oriente, naquela época de Maomé, se cristianizassem, não haveria o papado, porque eles iam sobrepujar a ideia de papa com o ardor da crença que eles têm. Eles têm esse ardor maior, segundo Emmanuel nos conta em A Caminho da Luz. E Maomé era para ser um missionário pobre, sem condições financeiras, solitário. Infelizmente, ele já começou casando com uma viúva rica, e até ele tem os ensinamentos cristãos, sim, nós não podemos negar, mas ele não cumpriu a tarefa dele. E eu sugiro para vocês que olhem um sonho de Napoleão, que é maravilhoso, que eu acho que faz uma divisão de eras, que está no livro do irmão X, chamado Cartas e Crônicas, de Francisco Cândido Xavier. Se vocês quiserem estudar, entender um pouco mais, tanto da história quanto de sonho, procurem esse texto, Kardec e Napoleão, em que Napoleão sonhou em 1799, na virada do século. Na verdade, foi um sonho real. Kardec era um dos seus protetores, iria reencarnar, e vieram nesse sonho, que era real, foi real esse sonho, vieram falanges e falanges de sábios, de Césares, inclusive o Espírito Verdade.
E Kardec pediu a Napoleão que lembrasse da humildade da tarefa dele, porque ele deixaria Napoleão para reencarnar em 1804. E era 1799, a virada do século, em que abriria uma nova era de conhecimento e espiritualidade para a humanidade. E, infelizmente, daí a pouco tempo, Napoleão se coroou, ele fez a própria coroação como imperador. Depois passou um tempo muito triste, Sim. no final da vida, em que ele ficava preocupado com o que ele tinha feito, porque o espírito dele sabia da tarefa. E nós precisamos lembrar que Freud, em que alguns espíritas falam assim, mas Freud é um materialista. Sim, é um materialista que trouxe, talvez ele não tenha trazido exatamente essa tarefa de só ligação com a matéria da parte psicológica e psíquica. Talvez ele, chegando aqui, ele ficou mais preocupado em ser um fato científico, mas ele trouxe para nós o inconsciente, que é o nosso repositório de muitas atividades em que nós recebemos de vez em quando nos nossos sonhos pequenos lembretes do inconsciente. Precisamos lembrar que Freud e seus seguidores utilizam as atividades oníricas, que são de sonhos, com muita importância para as análises dos pacientes. E eu vou terminar. Tem muita coisa mais para falar, tá, Sheila? Pode falar, se tiver disponibilidade, por mim não tem nenhum problema. Fica para outro dia. Mas, assim, nós vamos terminar com uma música que é do primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo, em que o José Martiniano musicou, que fala do nosso consciente, subconsciente, não exatamente com as palavras da psicologia de Freud, mas que nós espíritas vamos entender. Você pode colocar música para a gente terminar, Sheila? 2 minutos e meio só. Eu acho que 2 minutos e meio, eu estou aqui pensando, vai ser muito longo. O YouTube vai jogar fora o vídeo. Tá Eles bom. normalmente só permitem 30 segundos. Pode ser, pode ser. Eu pego entre 2 minutos e 30? Como você deseja? É que 30 segundos não vai pegar a música, mas tem que pegar o começo. Pega os 30 segundos só. Só do começo? Só do começo. Ok. Que eu lembrei agora, enquanto a gente estava organizando, que... Assim a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre, luta e goza. Então, para nós entendermos que existe um local extrafísico que não está no nosso corpo físico, que guarda todas as nossas memórias e nas pequeninas ocorrências. E o que fazemos aqui tem relação com o que sonhamos, e os nossos sonhos têm relação com o que vivemos. Difícil é decodificar. Para alguns é mais claro, para os médiuns
para quem tem faculdade anêmica, e para outros é preciso ajuda. Mas precisamos estar atentos ao que sonhamos para que possamos entender o que pensamos, aonde estamos, como somos. Não somente para pressentimento, mas o que sonhamos diz muito de como estamos. Muito obrigada, Sheila. Uau, nós é que agradecemos você estar aqui hoje, Regina. Olha, é aquela coisa, a gente, todo mundo sonha, mas a gente não para pensar o que está por trás. E hoje foram tantas coisas esclarecidas. Gratidão, amiga querida. Gratidão 1 milhão de vezes pela sua participação aqui conosco, pela sua contribuição, que foi assim, algo que tocou minha alma profundamente e ainda me levou até a lembrar da minha mãezinha querida, né? Fazia tempo que eu não tinha a sensação de estar tão próxima dela quanto nesses momentos hoje. Mais uma vez, gratidão. E quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, que o nosso programa, que ouviram. Espero ter contribuído juntamente com Regina para que vocês aprendam um pouquinho mais, para que vocês fiquem um pouquinho mais conscientes, porque inconscientemente todos nós vivenciamos essas coisas. Agora, conscientemente é diferente, porque a gente começa a atentar, principalmente quando se trata de sonhos. Aí tira da cabeça da gente aquele bando de fantasia que hoje em dia a gente encontra no YouTube. Sonhou com a lagartixa, significa isso. Sonhou pulando de um prédio, significa aquilo. Sonhou tomando água, sonhou nadando. Aí tem assim 1,5 milhão de significados. Mas o que a Regina trouxe, que é muito pontual nesse tema, qual é o significado? Cada um sabe quando o sonho é realmente real. Quando você sente esse sonho real, você sabe, ele é diferente. Ele é um sonho diferente. Não é aquele sonho que normalmente a gente sonha, daquela lembrada assim meio esquisita. Não. Você acorda com a sensação que estava naquele lugar. Então, esse sonho real, quando a gente tem, o coração da gente diz, uau, isso foi algo que realmente aconteceu. E aí, se é passado, presente, futuro, como a Regina falou, tudo isso acontece ao mesmo momento. A Sheila que está falando agora é a mesma que está falando no passado, que já está no futuro, no presente. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sabe qual é a diferença? É a vibração em que a gente está. Então, quer dizer, agora eu estou vibrando nesse momento aqui com a Regina, a gente fazendo esse podcast. Mas se eu tivesse uma outra vibração, nesse exato momento está acontecendo o meu passado, que é em outra vibração, o meu futuro, né, daqui a 5 minutos, daqui a 20, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, na mesma hora, mas cada um numa faixa vibratória. Porque raramente, são raríssimas as pessoas que se encontram numa única faixa vibratória. A gente, às vezes, troca no mesmo dia da faixa vibratória. Então, imagine assim no segundo. Então, a Sheila de agora está falando com vocês nessa faixa vibratória com Regina, está agradecendo a participação de cada um de vocês e que tenha sido um programa cheio de aprendizados para cada um de nós. Gratidão. E como eu já falei em alemão, repito agora em português, hoje não foi feita nenhuma tradução e nem tem perguntas online pelo fato de termos feito uma gravação. Nos últimos 2 meses, vocês estão vendo que está tendo muitas gravações do programa, é pelo fato que eu estou viajando bastante. E quando eu viajo, fica um pouquinho complicado a gente fazer o programa ao vivo, porque nem sempre eu tenho a disponibilidade de estar num lugar tranquilo, como eu me encontro agora, no horário do programa. Então, por isso, a gente vai ter essas gravações do programa, mas a gente vai voltar ao vivo, deixa a coisa serenizar. No mais tardar, em janeiro, a gente está de volta com os programas ao vivo. Bom, e dando meu adeus para todos vocês, agradecendo a presença de cada um, né, agradecendo mais uma vez a Regina, vou já me despedindo de vocês e a gente vai se encontrar na próxima semana com mais um programa Sopro de Luz Inspirando Almas.
Mas antes da gente ir, eu vou usar de novo nossa Regina querida para fazer a nossa prece de encerramento. E, claro, dá para ela a oportunidade de falar, se ela tem alguma coisa ainda para falar, sinta-se à vontade. Faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, a companhia, a participação, e a cada um que assistir, que receba no seu coração um pouco mais de paz e tranquilidade. Na hora de dormir, que comece a pensar sobre isso. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esta tarefa, que graças a Deus está cumprida. É tão bom quando podemos olhar e agradecer aquilo que já realizamos. Que este programa possa crescer em harmonia e que possa levar sopros de luz a todos aqueles que sintonizarem com este vídeo e com os outros que a Sheila faz. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, até a próxima semana. Opa, caí. Bom, mas até a próxima semana, que assim seja.